É isso aí, pessoal, estamos ao vivo com o pós-jogo de Vasco 1, Galo 1. Vamos falar sobre esse jogo, trazer números, né, toda a análise aqui. Vai ser um pós-jogo bem completo, bem bacana. Eu até acredito que esse gol deu a falsa ilusão de que o Atlético iria atropelar o Vasco. Também fiquei com essa impressão, até pelo momento que vive o Vasco, né? Zona de rebaixamento, agora 5 rodadas sem vencer do Campeonato Brasileiro, embora tenha conseguido resultado positivo na Copa do Brasil. É bom a gente lembrar que venceu o CSA por 3-1, mas o CSA está na Série C do Campeonato Brasileiro, é uma outra realidade. O Vasco, que nem como mandante em São Januário, tem tido um bom desempenho. Já são 4 jogos em casa que não vence. Aí você, com esse quadro negativo do adversário, você começa o jogo praticamente, menos de 40 segundos, com 1-0 e com um belíssimo gol do Gabriel Menino. Curioso, né? Que o Gabriel Menino bate muito bem na bola. Todo mundo sabe disso, inclusive bate falta, bate escanteio quando tem oportunidade, mas não tinha feito o gol e acertou na bochecha da rede. Foi um golaço. E aí a tendência é que o Vasco fique mais ansioso, mais nervoso, a torcida impaciente, e que o Atlético pudesse se aproveitar disso até pela formação que tinha, né, com o meio-campo com mais gente, né, mais congestionado, na presença do Alan Franco, do Gabriel Menino, Scarpa e Igor Gomes, e tentando usar a velocidade do Rony e do Coelho. Mas isso não aconteceu. O Atlético meio que dormiu nesse 1-0, chamou o Vasco e meio que na base da confusão, sabe, de mandar a bola meio lá na área de qualquer jeito, conseguiu um pênalti que tem um ponto aí que é importante. O Coelho não precisava desse tranco, ele não vai na bola, mas o juiz estava na frente do lance. Sobre a ausência do Hulk, né? E aí é controle de carga. E muita gente às vezes não entende, né, Ale? Você falou sobre o aspecto que o Atlético pós-mundial teve dos jogos. Só corda no pescoço, amigo. Só adrenalina lá em cima, tensão. Isso prejudica o jogador, até em recuperação de lesão. Porque o cara fica... A ansiedade atrapalha também. E aí ele falando, ó, tem que controlar. Até porque o Hulk também não é nenhum garoto. Apesar de mostrar em campo que corre mais do que muito garoto, né? E o Hulk, né, além de ter quase 40 anos, ele jogou todos os 8 jogos pós Copa do Mundo de Clubes. Todos. E decidindo, né? E com cobrança de pênalti, com tensão, com tudo isso que você colocou. E é um cara de quase 40 anos, né? Então tem que tomar cuidado. E muita gente confunde, né? Eu falei sobre isso, inclusive, porque tive contato com o Hulk, com o Renier, que estavam treinando juntos hoje lá no CT. Não é que o cara vai falar assim, o Hulk não vai jogar, então ele vai ficar em casa fazendo churrasco. Não é isso, ele estava no CT hoje. Inclusive depois o Cláudio até falou que ele postou foto e tal. Tava com o Renier treinando, sabe, se condicionando, aprimorando. E também tem sempre o risco, quando você estica demais a corda, a gente acabou de falar disso, do cara estourar, né? E aí você perde o cara por mais tempo. Então, eu acho até que, para ser bem sincero, acho que o Cuca até demorou para tomar essa decisão. Eu acho que ele esticou a corda mais uma vez. É que realmente 9 jogos em sequência, com esse caráter decisivo que o Atlético vem enfrentando e que o Hulk principalmente vem jogando quase todas as partidas o tempo inteiro, seria quase que um suicídio. Ele não ia aguentar. Então aí eu acho que a decisão foi certa, por mais que evidentemente você pague um preço por não ter o seu melhor jogador. O Renier é um jogador que trabalha pelo lado predominantemente, tem a velocidade, tem a habilidade, e eu acho que ele traz, aliás, o Dudu, quando ele encontrar mais próximo da sua melhor forma, eu acho que ele também tem essa característica, um pouco mais de inteligência para a linha ofensiva. Você tem hoje na linha ofensiva muita velocidade, muita garra, você tem as jogadas individuais ali do Coelho, mas na maioria das vezes você tem decisões equivocadas, né? Então, que eu acho que é uma coisa que o Hulk sente falta. Daquele jogo mais inteligente, mais pensado, sabe? Que ele teve com o Paulinho, isso aí ficou evidente, né? No entrosamento dos dois, nos números dos dois. E eu acho que o Renier e o Dudu, tô falando nesse aspecto especificamente, eu acho que eles se aproximam mais do que gosta o Hulk.
E nesse momento você tem os dois jogadores que são titulares absolutos, e nem estou questionando isso, que são caras que são de intensidade, de velocidade, mas que muitas vezes acabam tomando as decisões equivocadas, né? Então é mais difícil para você fazer uma tabela, para você tocar sem olhar, sabe? Para você fazer um lance diferente, é mais difícil. Então acho que nesse aspecto o Renier pode somar bastante, mas é evidente que ele pode jogar com o Scarpa. Hoje, para você substituir o Scarpa nesse time, você tem muita dificuldade, porque o meia que seria o reserva dele é o Igor Gomes, que também não é um pifador, que não é um armador, um criador, é um cara mais de condução e movimento. Então você teria muita dificuldade. Acho até, vou falar uma coisa aqui que eu não concordo, o Claudião, ele pode até me desmentir, não tem problema nenhum. Eu acho que na ordem dos que querem mais que o Scarpa fique, que ele nem ouça essa proposta, é o Cuca em primeiro. O Cuca não quer de jeito nenhum que o Scarpa saia. Aí o Scarpa em segundo. Vou ver o que acontece, como é que vai ser, e o Atlético depois. Então, para o Atlético como clube, como momento financeiro e tal, se for uma boa proposta não seria ruim. Para o Scarpa ele vai ter que analisar, porque o Scarpa também financeiramente perdeu uma grana violenta e eu não faço conta com o dinheiro dos outros. E o Cuca não. O Cuca, como a gente viu na entrevista, ele não quer nem conversar sobre esse assunto. Então bora passar a coletiva? Bora, vamos lá, vamos ouvir o Cuca. Vamos lá então, vou desmutar aqui, vamos lá. Cuca, boa noite. Queria que você analisasse esse jogo. O Atlético no primeiro tempo faz um gol muito no início, né? Poderia até ter uma tranquilidade, mas depois o Vasco empata, tem a maior posse de bola no primeiro tempo. Como que você trouxe o Alexander para o segundo tempo e se ali o Atlético muda o jogo e poderia inclusive ter saído aqui com um resultado de vitória fora de casa? Sim, boa noite. Nós fizemos o gol com 1 minuto, 1 minuto e meio, por aí. Uma bola, uma jogada rápida, né? E um belo gol. E o jogo era um jogo controlado, né? E teve o pênalti. Pênalti discutível, né? Porque é uma bola disputada dentro da área. Esse tipo de lance acontece 300 vezes no jogo. E dentro da área é raro, né? A disputa pelo espaço, o contato, não ter esses toques, né? Interpretou a arbitragem que era pênalti, enfim. Acabou vindo o empate, aí o Vasco cresceu um pouco no jogo, no primeiro tempo. No segundo tempo eu acho que a gente foi melhor e controlamos mais o jogo, tivemos a posse de bola no campo de ataque, perdemos o gol ali na chance clara com o Biel, tivemos outras oportunidades que a bola cruzou a área e eu acho que poderíamos ter saído com a vitória, mas eu acho que também o empate não deixa de ser um resultado justo pelo que foi o jogo, o Vasco na zona do rebaixamento, lutando com muita bravura por todas as bolas para sair dessa posição. E eu acho que o resultado do empate foi um placar justo. Boa noite, Cuca. Boa noite, Cuca. Breno Galante. Que você falou aí de várias bolas que passaram pela frente da área. É claro que a gente não pode deixar de falar da ausência do Hulk, né? O que pesa isso pra você, Cuca, hoje, a ausência do Hulk, e você olhando aí pro seu elenco, né, uma peça de reposição, acho que é muito difícil, e num jogo como esse faz falta, né? Mas o controle de carga que a gente tem que ter, não adianta você expor o jogador 3 vezes por semana, com jogos decisivos como a gente tem tido aí, foram 3 Flamengo seguido, um Bahia, um Palmeiras, tudo fora, um Bucaramanga, e aí não tem quem aguente, você tem que fazer o controle para ter o jogador em boa condição na quinta-feira. Essa foi a vez dele, o Saravia, e provavelmente nos outros a gente vai rodar para não perder ninguém. Só assim a gente vai ter intensidade, né? E rodando o grupo para aguentar. São 10 jogos em 30 dias. É muita coisa, mas a gente sabia que isso ia acontecer, então tem que rodar bem, fazer o controle de carga certo para não ter lesão. Profesor, boa noite. Por acá, José Fernández, jornalista del diario AS. Quería preguntarle nuevamente por Iván Román, por una situación que va a acontecer.
En septiembre, a finales, se va a jugar Copa do Mundo Sub-20. Sí. Él posiblemente pueda ser llamado por Chile. Y últimamente no está teniendo continuidad acá. No está jugando, no fue relacionado durante a semana. Qual é a sua posição respecto de isso? Você... Mas eu já te respondi outro dia e é a mesma coisa, você me pergunta hoje de volta? No, estoy preguntando cuál es su posición respecto de que le pueda ir a jugar na Copa do Mundo Sub-20. Eu tenho na zaga o Alonso, eu tenho na zaga o Lianco, tenho na zaga o Igor Rabelo, o Vitor Hugo. E ele veio com 18 anos para amadurecer, para passar a ser um grande jogador, coisa que ele vai ser com o tempo. Agora não adianta ficar acelerando, você me perguntar toda semana do Ivan Roman, ele vai jogar o Sub-20, vai, e daí nós vamos desejar boa sorte para ele, que ele vai estar se preparando bem para voltar ainda melhor do que ele já está, e quando a gente precisar, a gente usa ele, tá bom? Obrigado. Cuca. Aqui, boa noite. Prazer falar contigo, Marcos Eduardo do canal Gato Mestre. Você já viu alguma coisa sobre o Godoy Cruz, o próximo adversário na Sul-Americana, ou é passo a passo, Cuca? Obrigado. Não, a gente tem um conhecimento, mas não o ideal para o jogo de quinta-feira. Nós tínhamos que trabalhar o Flamengo na quinta, tínhamos que trabalhar o Vasco hoje, e a partir de hoje a gente trabalha o Godoy Cruz. A gente sabe que eles apresentaram um novo treinador ontem, né? E é um treinador que era do Melgar. Então a gente vai entender que plano de jogo ele tem, como é que eles jogam, para a gente fazer o primeiro mata-mata em casa na quinta-feira e fazer um bom jogo. Cuca, qual a importância do Lianco hoje para o seu time, jogando a bola e a questão de liderança de grupo? Qual a importância do Lianco? É muita importância. Eu diria que o Lianco é um dos principais jogadores que a gente tem, tamanha a confiança e a necessidade que o time tem em torno dele. Não é à toa que é o capitão do time, na ausência do Hulk, e tem o Alonso também. Mas é um cara que se desdobra em campo, que arma a saída de jogo com qualidade, tem velocidade, bom tempo de bola, é um jogador completo. Cuca, sobre os novatos, como que você está observando aí? O Alexander, o Biel vão entrando aos poucos e chegou o Renier. O Renier está em qual condição? Só para o torcedor do Atlético ter uma noção de quando ele poderá ser utilizado para estrear. Sim, o que a gente tem feito também? Tem rodado até os meninos que chegaram, nós já começamos jogando com o Alexander e com o Biel, hoje eles entraram no jogo, entraram bem, principalmente o Alexander que jogou mais tempo, acho que ele deu um equilíbrio muito importante para o meio campo, com qualidade de saída para o jogo, ocupação de espaço, boa técnica, inteligente para jogar. O Biel também entrou bem, teve infelicidade de perder o gol, né? Uma bola rápida, uma cruzada do Rony, enfim, são jogadores importantes que acrescentam mais na nossa equipe, né? O Renier recém chegou, a gente tem que ir analisando ele treino a treino para daí poder lançá-lo em jogos. Ô Cuca, não dá para não falar sobre essa especulação de uma proposta que pode chegar pelo Scarpa e chega o Renier. O Renier seria um substituto para o Scarpa, caso uma possível saída dele. Ele teria uma característica para fazer o que o Scarpa faz hoje, na sua opinião? Eu acho que é diferente, né? Eu acho que o Scarpa é aquele armador de antigamente, né? Quando a gente fala assim, entra em conflito com a modernidade de hoje, mas o armador era aquele cara que pifava os outros, que achava o passe milimétrico, que era o cabeça pensante do time. Esse é o Scarpa. Eu vejo o Renier mais como um ponta de lança, que era aquele cara que dá as estocadas, como o próprio nome diz, né? O ponta de lança. E eu acho que eles podem até, de repente, jogar junto. Então eu não vejo, vai chegar uma proposta pro Scarpa. Não sei. Quem disse que vai chegar? Tem que chegar primeiro, né? E outra, chegar é uma coisa e liberar é outra também. O Scarpa que nem pense, nem comece a falar nada. Fala pessoal, beleza? Meus agradecimentos aí a todos os inscritos, vocês são muito importantes para o canal. Para quem não é inscrito, seja muito bem-vindo, já se inscreva no canal, ative as notificações, compartilhe o vídeo quem puder, ative o sininho de notificações, deixa aquele like esperto, ajuda demais o canal, verifique se você é inscrito, seja muito bem-vindo. Vou ficando por aqui, um forte abraço e até a próxima, valeu!